Chega, galera, chega. Precisamos abrir a nossa boca. Se nós não gritarmos, ninguém vai nos ouvir. O governo brasileiro de Bolsonaro, capitaneado do ponto de vista econômico por Paulo Guedes, só escuta os grandes abastados da nossa sociedade. Só escuta os grandes empresários. Nem os médios e pequenos empresários eles estão escutando mais. Isso está acontecendo porque no sistema capitalista, que é o sistema que infelizmente a gente vive, alguém tem que pagar a conta. Não existe almoço grátis. Isso é uma verdade dita pelos liberais. E se não existe almoço grátis, alguém vai pagar a conta dessa crise. A crise é humanitária, a crise é mundial. Alguém vai perder dinheiro. Alguém vai pagar a conta. E aí existe uma disputa clara e evidente, galera, na nossa sociedade, entre o grande capital e a grande massa de trabalhadores que faz o país acontecer, que faz produzir, que faz a produção acontecer. O grande capital, os grandes bilionários do país, e aí eu incluo, por exemplo, o velho da Van, que é o 36º homem mais rico do Brasil. Estou incluindo Roberto Justus, aquele canalha que gravou aquele áudio, desdenhando da morte dos idosos e por aí vai. Esses caras, eles estão defendendo deles. Eles estão em histeria, indo para as mídias sociais, defendendo que a população volte a trabalhar, que as cidades não fechem, justamente para que eles garantam os lucros bilionários deles. E o fato é que tem muito trabalhador no meio disso tudo, achando que não é o momento de falar de política. Cara, chega, se tu é um desses cidadãos, se você é um desses que insiste em dizer que nesse momento não devemos falar de política, cara, chega. Foi por causa dessa tua ignorância política que a gente acabou colocando um fascista incompetente no poder. E por causa dessa tua ignorância que a gente hoje tem a crise no Brasil pior e mais acentuada do que no resto da maioria do mundo. Porque a culpa do coronavírus não é de Bolsonaro. Mas como a crise estabelece, como a crise atinge a população brasileira, é sim culpa dos governantes brasileiros. E quem está no timão do navio é o Bolsonaro, graças a essas pessoas que dizem que a gente não deve falar de política nesse mundo. E aí essas pessoas acabam sendo influenciadas por um senso comum, aquele senso comum de que Bolsonaro era honesto, aquele senso comum que Bolsonaro era apolítico, era fora da política, que foi sempre tudo uma mentira, que fez várias pessoas, vários cidadãos, várias cidadãs se arrependerem do voto. Então assim, para com esse teu discurso que não deve falar de política e se junte ao coro do Fora Bolsonaro e vamos fazer os ricos pagarem a conta dessa crise. O velho da Van falou no vídeo dele, com todas as letras, com todas as palavras, que ele tem condição de mandar todo mundo embora e ainda sobrar bastante dinheiro no bolso dele para ele ir para a praia, se ele quiser. Ele falou isso tentando argumentar a inescrupulosa opinião de que trabalhador não deve parar, não deve deixar de ir ao trabalho e que a cidade não deve fechar. Só que a gente pegou esse gancho e percebeu que os grandes bilionários do país têm condições sim de pagar a conta dessa crise. Galera, o artigo 154 da Constituição, inciso 2º, diz bem claramente: em momentos de guerra, o governo pode estabelecer impostos para bancar uma guerra. O artigo da Constituição se refere a uma guerra armada. Não é o caso. Mas se nós seguirmos a mesma linha de raciocínio, a gente pode aplicar essa lógica sim, nesse momento, que é um momento de crise, a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, e aplicar sim uma taxação das grandes fortunas e fazerem os ricos pagarem as contas. Vamos fazer cálculo simples, galera, para a gente poder entender, tá? A gente está dizendo aqui que a saúde pública precisa urgentemente aí de 50 a 100 bilhões para dar conta do coronavírus. Gente, se você pegar os 100 maiores bilionários do país, a gente tem cerca de 150 de bilionários no país,
Cada um, estou falando de Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, dono da Ambev. Estou falando de Beto Sucupira, Marcel Telles também, dono da Ambev. Estou falando dos Moreira Salles, dono do Itaú. Se a gente juntar esses caras, a gente pode sim taxar esses caras, fazer esses caras juntarem aí pelo menos 100 ou 200 bilhões para salvar o Brasil da crise. Eles ficarão menos ricos, mas não vão deixar de andar de jatinho, não vão deixar de ter mansões, não vão deixar de andarem de carro de luxo, de terem as suas casas, comerem caviar e por aí vai. Esses caras vão ficar menos ricos, não vão sair do país por causa disso, porque não adianta sair agora, porque os liberais gostam de falar, não pode taxar esses caras, porque senão eles vão sair com os investimentos do Brasil, vão investir em outro país. O mundo inteiro está em crise. E tem vários países já fazendo isso. Então, não vem, o velho da van não vai deixar de investir no Brasil porque o governo brasileiro taxou ele em, sei lá, 5, 10 bilhões. Não vai. Ele vai perder 5, 10 bilhões em prol, ele vai pagar a conta, vai ajudar a pagar essa conta. E nós, grande massa de trabalhadores, e estou incluindo aqui os pequenos e médios empresários, nós vamos conseguir sair dessa crise, vamos também pagar a nossa parcela de conta, mas proporcionalmente igual aos grandes empresários. Se você que ganha, sei lá, R$2.000 por mês, vamos supor que você, por conta dessa crise, perdeu sua renda extra e agora só está ganhando um salário mínimo. Significa dizer que você perdeu 50% da sua renda. Por quê? Porque que um grande empresário brasileiro, como o velho da van, como o Beto Sucupira, como o Marcel Telles, como o Jorge Paulo Lemann, como o Roberto Justus, canalha, que gravou aquele áudio desdenhando dos idosos, falando que os idosos podem morrer, por que eles também não podem perder 50% do patrimônio para garantir o combate ao coronavírus e garantir uma renda mínima para a grande maioria da população, para que ninguém morra de fome? Ou seja, galera, é o momento da gente gritar, é possível fazer isso sim, sem prejudicar a lógica, sem sequer prejudicar aquela lógica liberal, porque não tem essa história na atual conjuntura de que vai ter fuga de capital, não tem essa história. E assim como em tempos de guerra, que a própria Constituição estabelece um imposto sobre guerra, a gente coloca, através de IPEC, emenda constitucional ou medida provisória, o estabelecimento dessa taxa das grandes fortunas, fazendo com que os grandes bilionários, você que é riquinho, dono de pequena empresa, fica tranquilo, não é de você que eu estou falando não. Eu estou falando dos grandes bilionários. Vamos fazer esses caras pagarem a conta. É isso. Estou lançando a campanha. Vamos fazer os ricos pagarem a conta da crise no Brasil e no mundo, tá? Porque essa crise é mundial. Essa campanha não é... o que eu estou falando aqui, eu já vi pessoas defendendo isso lá fora, nos Estados Unidos e por aí vai. Tá? Nos Estados Unidos, Europa e por aí vai. E já tem países implementando esse tipo de coisa. É isso que a gente precisa defender. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar derrubar o governo Bolsonaro. Tá? Precisamos derrubar o governo Bolsonaro para sair dessa crise e não fazer o trabalhador pagar a conta dessa crise. Esse é o meu recado. Grande abraço a todos e todas.